Bom, olá pessoal, muito bom estar aqui de novo com vocês. Vamos trabalhar agora a nossa segunda aula de microbiologia, da disciplina de microbiologia. Nessa segunda aula, como eu falei para vocês no final da primeira aula, a gente vai trabalhar com as principais características dos três principais micro-organismos, então fungos, bactérias e os vírus. Esse conteúdo está presente nas unidades de a unidade 1, né? Tem o finalzinho da unidade 1 que a gente vai estudar algumas coisas, mas basicamente a unidade 3, 4 e 5 do caderno didático de vocês. Então, para vocês seguirem com esse material que vocês têm aí no portal. Bom, o que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Nós vamos trabalhar primeiro falando da morfologia, né, e estrutura, as principais características de bactérias, né, que é o que a gente mais estuda na microbiologia. Depois a gente vai falar características gerais das arqueias. As arqueias, eu comecei a falar para vocês na aula passada, né? É um grupo de micro-organismos específicos que estava agrupado junto com as bactérias anteriormente, porque eles são muito parecidos, né? Eles dão a entender de que são bactérias especiais, que vivem em locais extremos, né? De sobrevivência de outros organismos, mas eles decidiram tirar do grupo das bactérias e criar um grupo específico que é chamado de grupo de arqueias, né? Criar um domínio específico para esses micro-organismos. A gente vai ver por que eles estão especificamente alocados em um domínio separados. Depois a gente vai falar de morfologia e estrutura de fungos e, por fim, a gente vai falar das características gerais de vírus, tá? Bom, começando falando de bactéria, observe só no slide para vocês terem uma ideia da relação de proporcionalidade, né? Então, qual é o tamanho de uma bactéria, né? Se a gente for parar para pensar. Primeiro, a gente já sabe que bactéria não dá para ver com o olho nu. Então, eu não consigo enxergar. Ah, professora, mas eu vi uma placa no laboratório que tinha um monte de pontinhos naquela placa. Ou eu vi na placa um fungo, né, aquele mofinho, né, crescendo. Aquilo ali não é um micro-organismo, não, aquilo ali, gente, é milhares de células, tá? É uma colônia, né? O que a gente chama de colônia? Colônia, ela é uma quantidade de clones, né, daquele mesmo micro-organismo, por uma colônia bacteriana. Então, surgiu a partir de uma única célula bacteriana que se multiplicou tantas e tantas vezes. Eu tenho tantas milhares de células ali presentes naquele meio de cultura que eu consigo observar aqueles pontinhos, tá, a olho nu. Mas tem milhares de células ali, tá? Não é uma única estrutura, um único organismo. Então, basicamente, as bactérias, elas variam entre 0,2 e 2 micrômetros de diâmetro, né? Ou tem bactérias maiores, de 10 micrômetros, por aí, né? Até 100 micrômetros, mas não é tão comum assim, ela é bem pequenininha. E de 2 a 8, mais ou menos, de comprimento. Então, existe uma boa relação de superfície e volume. Eu tenho uma quantidade muito grande de membrana, né, proporcionalmente a um volume muito pequeno de célula, que é bacana porque facilita as trocas de moléculas entre o meio do lado de fora e o meio do lado de dentro da bactéria. Agora, se eu comparar uma bactéria, né, com uma célula de levedura, que é um fungo unicelular, é um eucarioto, né? Olha, observe a relação de proporcionalidade. O eucarioto é muitas vezes maior, né? Ele é mais de 100 vezes maior do que mesmo um pequeno eucarioto, como é a levedura, de uma célula bacteriana, que aqui está representada pela Escherichia coli, né? Que é a bactéria mais estudada no mundo hoje. E se eu comparar ainda os vírus, em relação à bactéria, em relação à levedura, eles são menores ainda, né? Então, é um pontinho ali na imagem. Ou seja, para observar um vírus, eu preciso usar um sistema de lentes, né? Um equipamento de altíssima resolução, que é o microscópio eletrônico. Então, como que eu visualizo bactérias? Então, eu preciso usar microscópio. Esse aqui é uma fotografia típica de um microscópio de luz, microscópio óptico. Ele pode gerar várias imagens diferentes, dependendo do tratamento que eu dou para aquele micro-organismo. Então, se eu marcar ele com um corante que emite uma fluorescência, quando eu estimulo ele através de uma luz específica, eu posso ver os micro-organismos fluorescentes, né? Ou se eu uso um corante que dá uma coloração diferencial, como a coloração de Gram, que a gente vai estudar na aula de hoje, eu vou conseguir discriminar uma bactéria de outra através da coloração, da cor que ela vai exibir na microscopia de luz. Existem observações que podem ser feitas na escala de cinza, sem precisar
corar, né, com corante, só trabalhando com jogo de luz e filtros, como está mostrando aí. Então tem microscópio de campo claro, contraste de fase, campo escuro, que o campo fica mais escuro para dar um contraste maior. Então eu consigo observar a célula microbiana de diferentes formas usando a microscopia de luz. Se eu quiser ver mais detalhes, né? Eu quero ver dentro da bactéria, quero ver aquela estrutura de armazenamento, por exemplo, dentro da bactéria. Então eu tenho que usar já um microscópio eletrônico, porque o microscópio de luz, assim, basicamente você vai ver as bolinhas muito pequenininhas, né, da estrutura da bactéria. Até a morfologia fica às vezes um pouco difícil de observar em detalhes. Agora, na microscopia eletrônica, eu vejo até que a membrana plasmática é uma bicamada lipídica, né? Então, a resolução é altíssima no microscópio eletrônico. Está mostrando aí o microscópio eletrônico, equipamento super grande, caro, né? Tem todo um cuidado para ser manuseado, e existem formas diferentes de visualização na microscopia eletrônica. Tem a microscopia eletrônica de transmissão, que é o MET, que é o mais comum a ser observado. A maioria das imagens de livros são de microscopia eletrônica de transmissão. E existe a varredura, né, que é o MEV, microscopia eletrônica de varredura, que ele varre a superfície, e aí eu tenho a observação de estruturas mais assim do lado de fora, né, digamos assim, mas em 3 dimensões, né, eu consigo ver toda a forma que a bactéria ela tem. Então tem umas imagens muito bonitas na internet que a gente acha de microscopia eletrônica de varredura. Então, falando um pouquinho de morfologia das bactérias, né? Qual é a forma que a bactéria ela pode assumir? Então, depende da bactéria, obviamente, e a gente tem várias formas que já foram descritas na literatura. Então, existem as formas, por exemplo, que está mostrando no slide ali, observem. A forma de um coco, né, que é uma forma mais esférica ou ovalada, que pode ser uma estrutura única, ou ela pode formar 2 cocos juntos, que a gente chama de diplococo, ou um streptococo, que parece um cordão de bolinhas de estruturas esféricas. Pode formar uma tétrade, uma sarcina, que é como se fosse, né, um agrupamento, uma estrutura em cachos, parece um cacho de uva, que é um estáfilo, né, um estafilococo. Então, a gente tem várias estruturas esféricas que podem ser formadas a partir de uma única célula bacteriana. Outro tipo de morfologia típica que acontece é o bacilo, né? Então, o bacilo, ele já é um pouco mais alongado, é menos esférico, a forma de um bastonete, um bastão, e eles podem também formar grupos, né, de células. Então, tem bacilos duplos, streptobacilo, cocobacilo. Então, tem possibilidades de tamanhos, né, de morfologias variadas da célula bacteriana. E não confundir bacilos, com 2 L's e U, com bacilos, O, né, o bacilo com O é a morfologia da bactéria. O bacilos maiúsculo, com 2 L's, U, itálico, é o gênero de uma espécie bacteriana chamada de bacilos, tá? E existem as formas espirais, que são formas que têm uma curvatura, né, que pode ter uma única curvatura, ou mais de uma curvatura, que também que aparecem em alguns tipos de bactérias. Então, espirilos, espiroquetas, que são mais estruturas com voltas, né, com algumas curvaturas, não é uma estrutura reta alongada. Algumas morfologias incomuns que podem surgir também são chamadas de bactérias apendiculadas ou filamentosas, lembra até o filamento de uma hifa de fungo, tá? Então isso pode surgir também, não é tão comum assim, mas a gente pode encontrar algumas espécies bacterianas que têm essas estruturas morfológicas incomuns. Voltando àquele slide que eu mostrei na aula passada, então a gente tem aqui a estrutura da célula bacteriana novamente, mas eu vou chamar a atenção agora de vocês de uma região importante, que é a região da parede celular bacteriana, tá? A parede é a camada rígida que envolve, né, toda a estrutura externa, né, ela está externa à membrana plasmática da célula bacteriana. Então, ela é uma estrutura mais rígida, né, uma estrutura que dá a forma para a célula bacteriana, que protege a célula bacteriana contra algum agente antimicrobiano, né, do próprio meio, né, da variações do próprio meio, e é que vai dar essa morfologia típica que a bactéria ela vai assumir. Existem algumas estruturas que vão estar externas
né, que vão se sobressair a partir dessa parede celular bacteriana, como o pilus, que eu falei para vocês, que é uma estrutura relacionada com a reprodução sexual da bactéria, as fímbrias, que são estruturas de locomoção e adesão, e a estrutura do flagelo também, que se sobressai a partir da parede celular bacteriana. Então, falando um pouquinho de parede celular bacteriana, a gente viu que é uma estrutura complexa, né, e semirrígida, que dá a forma. Basicamente, ela é composta de peptídeo e glicano. Então, lembre que não é só planta que tem parede celular, né? A parede celular de planta, ela é parede celular de celulose, basicamente. Celulose, hemicelulose e pectina. Vocês vão estudar isso mais pra frente. A bactéria também tem parede celular. A maioria das bactérias tem parede celular e ela é composta basicamente de peptídeo glicano e algumas outras substâncias que vão aparecer também. Então, qual que é a importância da parede celular bacteriana? Muitos antibióticos, eles atuam na parede celular, como a penicilina, tá? Então, dependendo do tipo de parede celular, ele vai oferecer para a bactéria uma maior resistência à ação desses antibióticos, desses agentes antimicrobianos, tá? Então, serve de proteção também para a célula bacteriana. Mas ela não é totalmente rígida, porque ela permite que a bactéria se expanda. Então, a bactéria multiplicou, seja de forma assexuada ou através de uma reprodução sexuada, se ela precisar expandir, aumentar o tamanho da célula, ela permite essa flexibilidade de crescimento celular. Então, aqui está mostrando a estrutura, né, o esqueleto, né, que é formado peptídeo glicano. Então, basicamente, ele tem a parte peptídeo é de proteína e glicano é açúcar. Então, a gente tem essas duas substâncias que vão formar a composição típica da parede celular bacteriana, tá? Então, a gente tem a N-acetilglicosamina e o ácido N-acetilmurâmico, que são essas estruturas aí em bastão que está mostrada aí, e algumas cadeias laterais e pontes cruzadas de peptídeos. Então, por isso que a gente chama de peptídeo glicano. Então, forma uma malha, uma rede semirrígida, que é a estrutura da parede. Então, através do estudo da morfologia da estrutura da parede celular bacteriana, foi possível dividir os micro-organismos, bactérias, em dois grandes grupos. Bactérias gram-positivas e bactérias gram-negativas, aquelas que têm parede, né, obviamente. A bactéria gram-positiva, né, por que ela é chamada de positivo? Porque a gente vai ver que existe um método de detecção e esse método, quando ele funciona, quando ele dá positivo, a gente classifica essas bactérias como gram-positiva. Então, ela possui uma parede espessa, tá? Com várias camadas de peptídeo glicano que são formadas, né, a partir da membrana celular, né? Externo à membrana celular. Então, tem várias camadas, ó, uma camada maior de peptídeo glicano. E existem as gram-negativas, que tem uma camada fina de peptídeo glicano, mas ela possui uma membrana externa. Então, tem membrana plasmática, camada fina de peptídeo glicano e membrana externa, também de constituição lipídica, tá? Que forma uma camada a mais, uma camada extra para esse grupo de bactérias. E isso é bacana porque isso vai conferir uma certa resistência a vários antibióticos. Por que é chamado de gram, né, positivo e negativo? Em homenagem ao cientista, que é o Gram, né, que elaborou esse método de detecção de micro-organismos, né, de bactérias. Então, basicamente, o procedimento, você espalha a bactéria numa lâmina, né, que a gente chama isso de esfregaço, e aí você coloca o cristal violeta e acrescenta uma solução de iodo e deixa por 1 minuto. O que vai acontecer? Algumas células bacterianas vão corar de roxo, tá? Na verdade, todas elas coram de roxo, né, a princípio, só que depois que você lava com álcool, você descora, ou seja, você passa por processo de lavagem, algumas vão permanecer roxas e outras, elas vão ficar com uma coloração avermelhada porque você coloca um outro tipo de corante que é a safranina, então para dar uma diferença de contraste. Então, as bactérias que permanecem roxas, elas são chamadas de gram-positivas, tá? Então, elas foram coloradas com cristal violeta e, como elas têm várias camadas de peptídeo glicano, isso dá uma coloração roxa mais forte e não sai com álcool e aí ela fica arroxeada. As bactérias
gram-negativas, elas ficaram incolores, ou seja, elas perderam a cor quando foi utilizado o álcool na lavagem, no item 3, né, no tópico 3. E aí elas foram coradas com safranina e elas ficaram avermelhadas, tá? Então, no resultado final, quando a gente observa aí na lâmina, né, que está mostrando a imagem embaixo, todas as bactérias gram-positivas vão ficar arroxeadas e as bactérias gram-negativas vão ficar avermelhadas. Então, esse é um método muito comum, é o primeiro método que é usado para tentar identificar, começar a identificar o micro-organismo. Qual é a bactéria? Qual é o tipo de bactéria? Então, observa a morfologia, faz a coloração de gram, então eu já elimino um grupo inteiro. Se ficou roxo, é positivo. Então, não é nenhuma das bactérias gram-negativas. Ficou vermelho, é gram-negativo. Então, eu elimino todas as espécies bacterianas gram-positivas conhecidas. Então, aí começa a usar métodos mais específicos até chegar naquele micro-organismo, naquela bactéria especificamente. Existem bactérias que têm paredes atípicas ou ausentes, por exemplo, o micoplasma, né? O micoplasma, ele é a menor bactéria que existe, ela é muito pequenininha e possui pouca, né, parede ou nenhuma parede celular, dependendo da espécie do micoplasma, tá? E tem uma membrana plasmática que tem características muito parecidas com as membranas de eucariotos. Então, a gente tem essa exceção aí, que é a exceção do micoplasma. As restantes, em geral, elas possuem parede celular de peptídeo glicano. Algumas estruturas que são externas à parede celular, né? A gente falou de as estruturas internas à parede celular e ficou faltando falar das estruturas que estão do lado de fora da parede ou que se sobressaem a partir da parede. Então, o glicocálice, ele é um polímero, uma camada viscosa e gelatinosa açucarada, tá? Formada por polissacarídeos, polipeptídeo, então tem parte de proteína e parte de açúcar, ou ambos, e ele vai formar uma estrutura que, quando ela for mais firmezinha, ela é chamada de cápsula, né, mais delimitada, mais definida, ou quando for uma coisa mais espalhada, chamada de camada viscosa, e basicamente vai servir como vai conferir à bactéria a propriedade de aderência na superfície. Então, aderência protege, porque é uma camada extra, né? Até um agente antimicrobiano entrar em contato com a parede ou com a membrana, ele tem que passar por toda essa camada de açúcar do glicocálice, então protege melhor. Estoque de energia, impede que ela desseque mais rapidamente, então favorece o crescimento e desenvolvimento da bactéria no meio. Impede a fagocitose, né? Então, que uma célula de defesa consiga englobar aquela bactéria dentro de um organismo. Então, ele é uma camada de proteção extra que algumas bactérias possuem. Os flagelos, como eu falei para vocês, são filamentos longos, que são super importantes porque vão conferir a locomoção, né, de bactérias. Nem todas possuem, algumas possuem mais de um, então vai depender da bactéria. Alguns filamentos específicos que se enrolam em torno da estrutura da bactéria, que aparecem nas espiroquetas, tá? Então, a bactéria causadora da sífilis, que é a Treponema pallidum, ela é uma bactéria típica espiroqueta que tem um filamento axial, que é um longo, né? Funciona como se fosse um longo flagelo que se enrola, né, em espiral em torno da célula. Fímbras e pili, né, que estão presentes em gram-negativa, que são estruturas mais curtinhas, mais finas do que o flagelo e que tem a importância, né, no caso das fímbras, de fixação, de mobilidade e no caso do pili, transferência de DNA que ocorre na reprodução sexuada de bactérias. Aqui mostrando as fímbras, né, e o pili separadamente, ele, na imagem ali mostrando o pili, está mostrando duas células se comunicando, né, e aí trocando material genético entre elas, né, que é um modo de reprodução sexuada de bactérias. E saindo um pouquinho das estruturas externas, vou falar também dos endósporos, né, ou endoesporos. O que são essas estruturas? São células especializadas, então nem toda bactéria forma um endosporo ou endósporo.
algumas bactérias formam. E as bactérias que formam esse tipo de estrutura são bactérias que resistem mais a condições desfavoráveis do meio, tá? Porque essa estrutura é uma estrutura de sobrevivência altamente resistente à temperatura, ou a uma condição mais inóspita, de pH mais ácido, né? Uma condição muito diferente da condição de crescimento ideal da bactéria, tá? O endosporo, ele é exclusivo de bactérias, somente bactérias que produzem essa estrutura. Ele tem uma parede celular muito grossa que é formada e a partir da célula vegetativa, que é a célula funcionando, né, metabolicamente funcionante da bactéria, quando ela encontra um meio desfavorável, ela começa a formar essa estrutura no interior da célula bacteriana e essa estrutura depois ela é liberada, que é o esporo maduro, o endosporo maduro. E esse endosporo maduro, ele pode resistir por milhares de anos, tá? Então, por exemplo, um endósporo de o Clostridium, né, que é a bactéria, por exemplo, que causa o tétano, né, o botulismo, é muito difícil para a indústria de alimentos conseguir eliminar esse endosporo. Então, tem toda uma técnica específica, altíssima temperatura, que tem que ser usada para conseguir matar. Uma fervura simples não mata endósporo. O bacilo anthracis, que é a bactéria causadora do antraz, né, que é uma doença super contagiosa e super letal, super mortal, o endósporo do bacilo anthracis pode sobreviver 100 anos. Então, assim, uma capacidade de sobrevivência absurda, né, em condições desfavoráveis. Saindo um pouquinho, né, das estruturas de bactéria, vamos começar a falar agora sobre as arqueias. Então, a gente fecha a parte de bactérias e a gente vai começar a falar agora das arqueias. Como eu falei para vocês na primeira aula, as arqueias, eles são micro-organismos que foram isolados, a princípio, em ambientes onde a vida ela é muito difícil de acontecer, né? São ambientes extremamente quentes, então, por exemplo, próximo de lava de vulcão, ou aqueles geysers, aquelas fontes hidrotermais com temperaturas altíssimas, que extrapolam 80 graus Celsius, onde, assim, a maioria dos organismos não sobrevivem nesses ambientes, ambientes extremamente gelados, tá? Temperaturas negativas, muito frios, ambientes de altíssima salinidade, né? Lagos de alta salinidade, que possuem uma grande quantidade de enxofre nesses ambientes, muito ácidos. Então, os cientistas começaram a se questionar, será que existe vida nesses ambientes que parecem ambientes semelhantes à atmosfera, né? Aquele ambiente primitivo de quando surgiu a vida no planeta Terra? E aí eles começaram a ver que sim, é possível isolar organismos, micro-organismos que crescem nesses ambientes, que se adaptaram há milhares de anos nesses ambientes e que sobrevivem até hoje tranquilamente nesses ambientes. Por causa dessa similaridade com esses ambientes primitivos, né, com os primeiros, né, a atmosfera, né, o ambiente de milhares de anos atrás, eles deram o nome de arqueias, né, que são arcaicos, coisa antiga. Mas essas arqueias nada mais são do que micro-organismos que têm características de bactérias e que têm características de eucariotos. E por causa disso, né, eles decidiram criar um domínio próprio, que é o domínio das arqueias. Então, não é nem bactéria, não é nem eucarioto, né? Parece mais bactéria, mas tem características de eucarioto. Então, vamos criar um domínio separado, um grupo separado, e vamos colocar esse grupo e vamos chamar de arqueias, tá? Essas arqueias, né, olhando aqui no slide, elas são conhecidas por habitar ambientes inóspitos, que lembram a atmosfera primitiva, como eu falei para vocês, mas elas são ubíquas. O que significa esse termo ubíquo? Significa que elas podem ser encontradas nos mais diversos ambientes. Hoje, a gente já isolou arqueias até mesmo na nossa microbiota intestinal, que é um ambiente que cresce em vários outros micro-organismos e não, né, nunca que se imaginaria que a gente poderia encontrar essas arqueias. Então, não é só ambientes que simulam a atmosfera primitiva, extremos. A gente tem arquibactérias, né, arqueias, né, arquibactéria é um termo que não se usa mais, tá? A gente tem hoje arqueias que podem ser isoladas em ambientes que outros micro-organismos crescem.
Então, aqui mostrando para vocês alguns habitats, né? E eles dividiram as arqueias em alguns grupos. Então, arqueias halofílicas habitam ambientes com altíssima salinidade, metanogênicas, ambientes que possuem altas concentrações de enxofre, então elas conseguem metabolizar, né, o enxofre, elas precisam, né, do enxofre para desenvolver as reações do seu metabolismo, para produzir energia. As termofílicas e hipertermofílicas, né, são arqueias que têm capacidade de sobreviver em ambientes de altíssima temperatura. Tem bactérias também que são termofílicas, tá? Não são só as arqueias, que também habitam esses ambientes de altíssima temperatura. Algumas também arqueias que habitam ambientes extremamente gelados. Então, tem arqueias em todos os ambientes possíveis. Fugindo um pouquinho das arqueias, só lembrando que a característica que aproximou as arqueias das bactérias, do domínio eucária, foi basicamente a comparação do RNA ribossomal, que eu falei para vocês na primeira aula. Então, quando eles sequenciaram, né, e leram o código que está presente no gene do RNA ribossomal de bactéria, de arqueia e de eucarioto, eles viram uma similaridade maior entre as arqueias e os eucariotos quando eu comparo bactérias com eucariotos, tá? E por causa disso, eles criaram esse domínio separado. Então, finalizando um pouquinho das arqueias, vamos falar dos fungos, tá? Os fungos, né, pertencem ao reino fungi, pertencem ao domínio eucária, são organismos, como mostra aqui no slide, observe o slide aqui que eu coloquei para vocês, são organismos que são todos heterotróficos. O que significa heterotrófico? Eles não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, então não realiza fotossíntese, não tem clorofila, eles precisam absorver os nutrientes do meio, tá? A maioria é saprófita. O que significa saprófita? São decompositores de matéria orgânica, então sobrevivem, né? Crescem sob a matéria orgânica em decomposição. Alguns podem causar doenças, então podem exercer, né, a função de parasitas. E alguns são simbiontes. Então, por exemplo, os líquens, né, são estruturas que aparecem na casca de árvore, principalmente quando está um ambiente muito úmido. E o líquen, ele é meio esbranquiçado, assim, às vezes ele está associado com musgo, né? Mas musgo é planta, líquen é outra coisa. O líquen é uma associação entre um fungo e uma alga, ou um fungo e uma cianobactéria, tá? Então, ele é um simbionte, uma simbiose, uma associação entre dois organismos que se beneficiam mutuamente de estarem convivendo juntos. A maioria dos fungos, né, são pluricelulares, que são chamados de forma comum, né, corriqueira, de bolores, mas existem alguns fungos unicelulares, que são as leveduras, que são formados de uma única célula. Alguns são a maioria dos fungos são microscópicos, mas a gente tem aqueles fungos grandes que são vistos a olho nu, como por exemplo os cogumelos, né? O cogumelo é um exemplo típico, cogumelo, orelha de pau, de fungos macroscópicos que podem ser vistos a olho nu. Então aqui está mostrando 3 exemplos, né, de fungos: o cogumelo, um fungo filamentoso, né, que forma um bolor, que é chamado de aspergillus, que é muito estudado, tá, na literatura, e a levedura, que é o fungo unicelular, que é a Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo mais estudado, que é um fungo modelo de estudo, tá, para entender os eucariotos, que é a levedura fermentadora, né, que fermenta o pão, que fermenta a cerveja, que é bastante usado na indústria. Falando um pouquinho de morfologia dos fungos, né, os fungos filamentosos, eles formam uma estrutura que é chamada de hifa, né, que é o filamento alongado. Essa hifa, ela pode ser septada, ou seja, uma célula separada da outra, ou não. Quando isso não acontece, é uma massa única de célula, com uma membrana grande, né, um filamento inteiro, em que os núcleos das células eles estão distribuídos ao longo dessa massa celular. Então, é uma hifa não septada, que ela é chamada de cenocítica. Então, dependendo da espécie de fungo, ele pode ser um fungo filamentoso com uma hifa septada, que cada célula é individualizada, ou uma célula grande única, né, formando a hifa toda, que é o caso da hifa não septada cenocítica.
Quando eu tenho um conjunto emaranhado de hifas, porque elas não ficam isoladas, elas formam uma massa de hifas, eu chamo essa massa de hifas de micélio. Tá? E é por isso que a gente consegue enxergar, como está mostrando aí na imagem, no meio de cultura. Então, aquela massa de fungo que cresce, quando eu observo a olho nu, é porque eu tenho milhares e milhares e milhares de hifas. Então, é a estrutura do micélio do fungo. Tá? Elas crescem sobre superfície, cresce a partir do alongamento das extremidades da hifa, e a gente pode discriminar o micélio vegetativo, que são as células, né, comuns das hifas, e o micélio aéreo, que normalmente forma as estruturas reprodutivas da hifa, do fungo, ou as estruturas de esporos, porque o fungo também produz esporos. Então, os fungos são divididos basicamente em 3 grupos que está mostrando aí no caderno didático de vocês. Fungos limosos, inferiores flagelados. Esses 2 grupos são grupos menos estudados, né? Tem características mais primitivas, características mais simples que remetem a outros organismos, como protozoários, presença de flagelos, né? Que são muito comuns de serem observadas em protozoários, em outros organismos. E os fungos terrestres, que são os fungos que têm as características mais típicas, né, do reino fungi, que são as espécies mais conhecidas. Então, a gente tem as leveduras, que são os fungos unicelulares, os bolores, o mofo, a ferrugem, a orelha de pau, cogumelo, os fungos causadores da maioria das doenças, são todos fungos considerados fungos terrestres. Então, aqui mostrando para vocês, dentro dos fungos terrestres, a gente tem algumas divisões, tá, de fungos que acontecem, que são considerados como critérios. O ciclo de vida, o tipo de esporo que é formado, a própria estrutura que é formada. Então, por exemplo, a gente tem os cogumelos, né, orelhas de pau, que entra dentro do grupo chamado de basídio miceto, que forma uma estrutura de basídio, que é essa estrutura grande que está mostrada aí. A gente tem o Rhizopus, que é uma espécie de fungo que está dentro do grupo dos zigomicetos. As Saccharomyces, que são as leveduras, elas entram dentro do grupo dos ascomicetos. E os Deuteromicetos, que é um grupo especial de fungo, que são todos aqueles fungos que até hoje não se descobriu a fase sexuada do ciclo de vida, tá? A gente vai ver que os fungos, eles têm um ciclo de vida, uma fase assexuada, que é a mais frequente, mas vez ou outra eles se reproduzem de forma sexuada. Quando a gente o cientista não conseguiu até hoje isolar e identificar a fase sexuada do fungo, ele põe ele dentro de um grupo provisório, que é o grupo dos deuteromicetos. A partir do momento que a fase sexuada ela é identificada, isolada, né, conhecida, eles vão reagrupar dentro desses outros grupos. Então, ou ele vai virar um ascomiceto, um zigomiceto ou um deuteromiceto, beleza? Então, um exemplo típico de deuteromiceto é a Candida albicans, que é o fungo que causa a candidíase, né? É um fungo parasita que causa a doença chamada de candidíase. Reprodução de fungos, né? Os fungos, eles formam esporos, 2 tipos de esporos. Então, existem os esporos assexuais, que são chamados de conídeos, ou esporangiósporos, tá? Existem os esporos sexuais, que são responsáveis pela reprodução sexuada do fungo, que vai receber o nome dependendo do grupo. Então, por exemplo, se for um zigomiceto, vai ser um zigósporo. Se for um ascomiceto, um ascósporo. E se for um basidiomiceto, um basidiósporo. Então, aqui nas imagens, a gente tem imagens de esporos assexuais, o conídeo, né, e o esporangiósporo, que formam os esporos responsáveis pela reprodução assexual. Então, esse esporo ele se desprende no meio e aí ele se desenvolve e dá origem a uma nova hifa, tá? Que é a célula vegetativa do fungo. E quando essa hifa ela resolve realizar a reprodução sexuada, né, 2 hifas que têm uma compatibilidade para a reprodução sexuada, elas vão produzir esporos sexuais, que aí vai depender do grupo. Então, um zigósporo, um ascósporo ou um basidiósporo. A reprodução, então, pode acontecer de forma assexuada, por fragmentação ou brotamento. A fragmentação, a própria hifa pode fragmentar e dar origem a uma nova hifa, ou a partir de um esporo assexuado. Pode ser, né, dar origem a uma nova hifa, ou o brotamento, que acontece muito com as leveduras, né? Então, a partir de uma única célula de levedura, começa a surgir um broto,
que é uma nova célula que surge a partir dela, e daí a pouco esse broto ele cresce e ele se desprende da célula. Então, uma divisão simples que acontece de forma assexuada, o resultado final é um clone, tá? Uma célula geneticamente idêntica à célula materna original. Bom, esse slide aqui está mostrando para vocês a reprodução sexuada, né? Na verdade, está mostrando o ciclo completo de um basidiomiceto. Então, do lado esquerdo, em azul, a gente tem a reprodução assexuada e do lado direito, em vermelho, a reprodução sexuada do fungo. Então, a reprodução assexuada, ela acontece basicamente por fragmentação, tá? Então, a gente tem o micélio vegetativo, que está presente no substrato, no meio, e simplesmente uma hifa se desprende do micélio vegetativo e cresce formando um novo micélio, tá? Esse novo micélio vegetativo, ele pode receber um estímulo para realizar a reprodução sexuada. Através, né, da reprodução sexuada, o processo é chamado de plasmogamia, em que alguns núcleos podem se fundir, e desenvolve uma estrutura que é chamada de corpo de frutificação do cogumelo. Dentro desse corpo de frutificação, né, esse capuz do cogumelo, se a gente olhar na parte de baixo, tem várias lamelas, várias estruturas lamelares, é ali que vão ser formados os esporos, tá? Os esporos sexuais, que no caso do cogumelo é chamado de basidiósporo. Então, o basidiósporo é o esporo sexual. Esse esporo sexual ele é formado através do processo de meiose e esse esporo ele é liberado e ele vai dar origem a novas hifas. Tá? E aí o processo ele continua. Essa hifa que germina, ela pode dar origem a um novo micélio vegetativo que pode se reproduzir apenas de forma assexuada por algum tempo. Daí a pouco essa reprodução sexuada ela é retomada, completando o ciclo de vida do basidiomiceto. Fechando então as características gerais dos fungos, a gente vai falar agora dos vírus. Bom, os vírus a gente já falou na primeira aula, né? Uma informação super importante, eles não são considerados organismos vivos, porque apesar do vírus ter a capacidade de replicação, de se multiplicar, de se reproduzir, isso é uma característica inerente dos organismos vivos, ele depende do metabolismo de uma célula, tá? Parasitar uma célula internamente para ele conseguir realizar o processo de reprodução. Ele não se reproduz de forma independente. Então, os vírus eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Ele precisa estar dentro de uma célula, seja ela que tipo de célula for, um procarioto ou um eucarioto. Então, ele tem que parasitar uma célula para ele conseguir se multiplicar, para ele conseguir produzir novas partículas virais. Fora da célula hospedeira, o vírus ele é inerte, ele cristaliza, né? Ele pode permanecer assim por vários anos até ele encontrar um ambiente favorável, né? Até ele encontrar a sua célula hospedeira típica, tá? O vírus, ele tem a sua célula hospedeira que ele parasita. Então, um tipo de vírus não vai parasitar qualquer tipo de célula. Então, o vírus de bactéria é vírus de bactéria. Um vírus que infecta um inseto, célula de inseto, ele vai infectar a célula de inseto e, às vezes, de insetos específicos, de espécies específicas. Um vírus que é humano, ele, a maioria das vezes, não vai infectar um inseto, tá? E agora, existem algumas possibilidades, né, de trocas que podem acontecer, mas é muito raro. Normalmente, é específico a célula que é parasitada por aquele tipo de parasita viral, tá? Então, aqui mostrando no slide, o nome vírus vem da designação de veneno, tá? São chamados de veneno porque eles não sabiam o que era antigamente e já sabia da existência de bactérias, mas eles viam que a pessoa continuava doente e eles não conseguiam isolar até eles conseguirem observar no microscópio eletrônico que era essa estrutura, é uma estrutura não viva, mas é uma estrutura parasitária, que é o vírus. Não são formados por células, são parasitas intracelulares obrigatórios, não são considerados seres vivos, porque eles usam a maquinaria da célula para se reproduzir. E podem infectar invertebrados, vertebrados, plantas, protozoários, né, fungos e bactérias. Então, eles podem infectar qualquer tipo de organismo. Os vírus, né, eles são chamados de partículas virais completa infecciosa, recebe o nome de virion, e são inertes fora da célula e apresentam morfologias muito variadas, como está mostrando aí na imagem do slide.
Então, a gente tem, basicamente, a estrutura do vírus. É uma capa de proteína, que é chamada de capsídio, e dentro desse vírus, a gente tem um ácido nucleico, que pode ser ou DNA ou RNA, tanto fita dupla quanto fita simples, e pode ter mais de uma molécula, mas nunca os dois. Ou ele tem mais de uma molécula de DNA, ou ele tem mais de uma molécula de RNA, mas nunca tem misturado DNA e RNA, ok? E a gente tem ainda um envelope que pode aparecer em alguns vírus. Esse envelope, ele está externo à estrutura do capsídio, tá? São vírus envelopados, e esse envelope, ele é um envelope formado por lipídios e proteína, glicoproteína, são proteínas associadas a açúcares, que formam essa capa externa de alguns tipos de vírus, principalmente vírus que infectam células animais. Bom, e tem ainda a possibilidade de morfologias complexas, que são chamadas de vírus complexos, e o exemplo que a gente tem é o bacteriófago, que é um vírus que infecta a bactéria, que ele é o vírus mais estudado, tá? Ele é usado de modelo para estudar, para entender comportamento viral, que é esse vírus que parece um robozinho, né, que está mostrando aí na imagem, mas ele realmente tem essa estrutura, que é uma estrutura que tem uma cabeça, uma cauda, umas fibras que parecem umas perninhas, tá? E tem um material genético que é o DNA, que está presente no interior da estrutura do capsídio. Como que os vírus, eles se replicam, né? Então, basicamente, existem dois ciclos, duas fases de replicação. E a maioria dos vírus podem permanecer numa fase e ele ser estimulado por alguma alteração do meio que se torna favorável ao ciclo em que ele rompe a célula, em que ele causa o maior dano. Então, o ciclo lisogênico, que está aqui do lado direito, ele é um ciclo que ele pode acontecer por vários anos, tá? Ele é um ciclo silencioso. Por que ele é silencioso? Porque o vírus, ele entra na célula hospedeira e ele coloca o seu material genético dentro da célula hospedeira, e esse material genético, ele se funde, tá? À estrutura ao genoma, né, ao material genético da célula hospedeira. Então, forma uma estrutura que é chamada de profágo. Então, aqui está mostrando, no caso, o exemplo do bacteriófago que infecta a célula bacteriana. Então, o bacteriófago, ele se adere à célula hospedeira, que é a fase 1 de aderência, e ele inocula o material genético, o DNA, dentro da célula. Nesse caso aqui, ele não entra todo, tá? Ele só vai inocular o DNA. O que vai acontecer? Esse DNA, esse material genético, esse cromossomo, ele vai se aderir ao cromossomo bacteriano e vai formar uma estrutura que é chamada de profágo. À medida que a célula bacteriana se multiplica, o material genético do vírus também vai se multiplicar junto e vai aparecer em outras células bacterianas filhas, tá? Resultantes do processo de divisão celular. Ou seja, é um ciclo que fica silencioso. O vírus está lá, né? O profágo, ele está presente lá, mas ele não está causando nenhum dano à célula. Algum tipo de estímulo pode fazer com que o ciclo lisogênico ele passe a se tornar um ciclo lítico. O que vai acontecer no ciclo lítico, ciclo de Lise? Esse material genético do vírus, ele se desprende do cromossomo bacteriano e aí começa a estimular a produção das partículas virais. Então, o vírus, ele toma a maquinaria da célula começa a trabalhar para o vírus, então para produzir as proteínas que formam o capsídio, tá? A partícula viral. Acontece a montagem dessas novas partículas virais. Quando está cheio de partícula viral dentro da bactéria, essa bactéria se rompe, tá? Acontece a lise celular e libera os novos vírions para o ambiente externo. E esses novos vírions, essas novas partículas virulentas, elas são capazes de infectar novas bactérias e aí retomar o ciclo, que pode ser lítico, né, imediatamente, ou ele pode ser silencioso, que é o ciclo lisogênico.
Bom, com essas informações a gente fecha, né, a nossa segunda aula, que foi uma aula mais longa, mas uma aula mais densa de conteúdo, e a gente fecha as características gerais desses micro-organismos, tá? Na próxima aula a gente já vai começar a estudar mais especificamente a parte de metabolismo e crescimento microbiano. Espero que vocês tenham gostado e nos acompanhem nos fóruns de discussão e no chat de Tira Dúvidas que vai acontecer essa semana. Muito obrigada, um abraço.